Senhora Presidente, hoje eu quero abordar um tema que está na atualidade. Nós estamos há 53 dias nos separando das eleições municipais. No Brasil, a cada 2 anos, nós temos eleições. No ano como este, temos eleição para prefeitos em mais de 5.000 municípios e daqui a 2 anos, eleições para presidente da República, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Isso traz para a Justiça Eleitoral uma sobrecarga colossal. Porque, primeiro, os processos que são movidos, por exemplo, numa eleição, terminam permeando a outra. É o caso, por exemplo, aqui dos tribunais, tanto o Regional Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral. Fiz um levantamento hoje sobre os processos que ainda estão pendentes de 2010 no Tribunal Superior Eleitoral. São 1.463 processos ainda em tramitação no dia de hoje. E nós já estamos na eleição municipal. O TSE, portanto, está envolvido já com os processos da eleição municipal. Isso enseja 2 coisas fundamentais. Primeiro, que aqueles que fazem a corrupção eleitoral durante uma eleição como a de 2010 já contam com, no mínimo, a demora para que eles sejam julgados, cassados, etc. E isso é compreensível. Por quê? Primeiro, nós temos uma justiça eleitoral. Somos um dos poucos países que tem, e eu defendo que exista. Nós temos uma justiça eleitoral que tem, em todos os estados, tribunais regionais eleitorais, prédios próprios, funcionários de carreira, concursados. Agora, os juízes, tanto dos tribunais regionais eleitorais, quanto os juízes do Tribunal Superior Eleitoral, não são juízes eleitorais. Eles são juízes que são uma parte, no caso dos tribunais regionais eleitorais, composta por desembargadores, outra parte por juízes estaduais, o juiz federal, 2 advogados indicados pela OAB, e isso realmente causa um permanente rodízio, e que, embora alguns pensem que esse rodízio possa significar que haja isenção, eu penso o contrário. Por que nós temos uma justiça do trabalho em que existe concurso para juiz do trabalho? Em que a pessoa faz o concurso, passa a ser juiz do trabalho, depois desembargador e, por final, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Por que não fazemos a mesma coisa com relação aos tribunais eleitorais? Porque só falta os juízes, porque abaixo dos juízes, todos os técnicos, os assessores, os funcionários técnicos administrativos, todos já são concursados. Então não há dizer que vai implicar em despesa, até porque quando o juiz estadual é convocado, ele ganha uma gratificação. Quando o desembargador é convocado, ele ganha uma gratificação. Quando o juiz federal é convocado, ganha uma gratificação. Quando o advogado indicado pela OAB é indicado para um mandato de 2 anos renovável por mais 2, também ganha o seu salário. Então não há justificativa nenhuma para que nós tenhamos essa justiça eleitoral de rodízio. Uma coisa que vamos ver aqui no momento. A ilustre presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, uma mulher dedicada, trabalhadora, que está enfrentando ao mesmo tempo o julgamento do mensalão no Supremo e a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Está trabalhando, digamos, num pique inimaginável. Está dando conta, é verdade, mas olhe só. Em compensação, nós temos de 2010, ainda pendentes de julgamento, 1.463 processos de cassação de governador, de cassação de deputados federais, estaduais, que ainda estão aí por serem analisados, votados, etc. Fora isso, essa escolha de advogados e de juízes de
de outros tribunais, eu considero que, na verdade, ela não dá isenção coisa alguma. Defendo, senador, que nós façamos a justiça eleitoral para valer, como é a justiça do trabalho para valer. Então, quem quer ser juiz eleitoral, faça concurso. Comece, portanto, como juiz eleitoral, depois desembargador e depois ministro do TSE. E não essa coisa que, no meu entender, deixa muito a desejar e estimula aqueles que praticam atos ilícitos durante a eleição. No mínimo, eles contam com uma boa banca de advogados que garante para eles, no mínimo, que vão empurrar com a barriga, como não dizer popular, o julgamento. E está aqui. No TSE, 1.463 processos, senador, pendentes de análise, de julgamento. Então, eu acho que teríamos que começar por aí. Já que temos prédios, funcionários concursados em todos os estados e também no TSE, por que não fazer, portanto, o concurso para juízes eleitorais? Não há desculpa nenhuma, nem sequer do aumento de despesa. Por outro lado, temos que pensar também que esse modelo de uma eleição a cada 2 anos é um modelo que, se por um lado alguns dizem, mas isso é bom porque está se praticando a democracia de maneira muito permanente. É verdade. Se adquire alguma coisa, habilidade em alguma coisa, praticando. No entanto, vejam vocês, na eleição para presidente da República, se mistura com a eleição do governador. Se mistura a eleição do senador e do deputado federal com a eleição do deputado estadual. Então, eu estou propondo, vou apresentar 2 emendas à Constituição, senador Torre. É a seguinte: a primeira, eu vou propor realmente a criação de uma justiça eleitoral permanente, mediante concurso e mediante carreira para o caso. Segundo, no que tange ao calendário eleitoral, vou propor que a partir de 2018 nós dividamos as eleições assim. Pode até ser feita a cada 2 anos, mas no ano que houver uma eleição, nós teremos uma eleição estadualizada, isto é, a eleição para governador, deputado estadual. 2 anos depois, ou no ano seguinte, uma eleição federal, em que se elegerá o presidente da República, os senadores e os deputados federais. Porque aí, uma eleição para deputado, para governador e deputado estadual, se vai discutir, assim, governador, deputado estadual e prefeito e vereador. Porque aí você vai ter a discussão do problema do Estado e dos municípios, numa eleição. Na outra eleição, se vão discutir os temas locais, regionais e nacionais, com a eleição do presidente da República, com a eleição dos senadores da República, com a eleição dos deputados federais. Com isso, você separa uma coisa da outra. Porque quando você faz uma eleição para presidente da República, misturada com uma eleição para deputado estadual, governador, você termina nacionalizando problemas regionais ou federalizando assuntos regionais. Eu acho que é uma tese que nós precisamos discutir. Lógico, é uma proposta são 2 propostas que eu vou apresentar. Vou, logicamente, coletar as assinaturas necessárias e apresentar de forma que, após esse período de recesso branco, após esses 53 dias que falta para a eleição, apresentar de forma que a gente possa, de fato, discutir um tema que, repito, é um tema que precisa ser levado, porque isso vai aperfeiçoar, é mais um detalhe para aperfeiçoar as eleições no país. Repito que eu não sou a favor da extinção da justiça eleitoral. Tem gente que diz que, mas no país tal não existe justiça eleitoral. Deixa o país tal assim. Nós já temos uma tradição, nós já temos, como eu disse, prédios. No meu estado, que é um estado pequeno, temos um prédio muito bonito do Tribunal Regional Eleitoral e que já tem um anexo, que talvez precise de mais um. Funcionários competentíssimos, concursados, estáveis, portanto, até mesmo os assessores
jurídicos dos juízes temporários, que porque são temporários, são em rodízio, são concursados. O que falta fazer? Só concurso para juiz, a nível de TRE, e para desembargador ou ministro a nível do TSE. São temas que a gente, depois de alguns anos de mandato, começa a ver, e na prática, que realmente precisam ser aperfeiçoados. Principalmente, isso se observa muito mais nos estados pequenos. Mas, de uma forma geral, começa, senador, que se você observar, fizer um levantamento dos membros do TSE, por exemplo, vai ver que a escolha sempre recai ou de ministros que estão no STJ ou no Supremo, que são majoritariamente do eixo Rio-São Paulo. E os advogados do TSE são também sempre aquelas pessoas proeminentes aqui do eixo Centro-Sul. E nos tribunais regionais eleitorais, a influência política da escolha, por exemplo, dos dois advogados é terrível. Não há, portanto, nem interesse desses advogados de serem isentos e nem a própria rotatividade consegue fazer com que eles, de fato, tenham a segurança dessa isenção. Porque até a nomeação é política, senadora Ana Amélia. Vem de uma lista sêxtupla da OAB, o tribunal escolhe 3, manda para cá, passa pelo ministro da Justiça, que manda para a Casa Civil, e depois, entre os 3, a presidente escolhe 2. Eu entendo que precisamos aperfeiçoar isso. Eu fui constituinte. Esse foi o modelo que nós montamos na Constituinte. Agora, o ser humano evolui, as sociedades evoluem, e eu entendo que é chegado o momento, diante dessa realidade, de nós realmente aperfeiçoarmos esse modelo. Repito, só no TSE tem 1.463 processos da eleição de 2010. Nós estamos em 2012, em que o tribunal agora já está se preocupando com os processos dessa eleição municipal e vai levar mais 2 anos cuidando disso. Então, nós temos realmente que, ao tempo em que corrigimos essa questão da distorção de ter juízes dos TREs ou ministros do TSE rotativos, nós também devemos organizar as eleições com uma forma de um calendário que seja mais federativo, em que nós discutamos numa eleição a questão do governador e dos deputados estaduais, do prefeito e dos vereadores. Na outra eleição, nós vamos discutir os temas nacionais com a escolha do presidente da República, dos senadores da República e dos deputados federais. Portanto, senadora Ana Amélia, eu quero comunicar a essa casa que já estou solicitando à consultoria legislativa a elaboração dessas 2 propostas de emenda à Constituição, porque, de fato, entendo que esse tema tenha que ser discutido. É até possível que surjam ideias melhores, que aperfeiçoem melhor o que eu estou aqui defendendo, mas o que não pode é ficar esse modelo que está aí. Porque hoje, por exemplo, na eleição municipal, o que nós temos? É o governador pressionando os candidatos a prefeito e os prefeitos dos diversos municípios, para cuidar já da próxima eleição, onde eles poderão ser ou não candidatos à reeleição, ou vão ser candidatos a senador ou a deputado federal. Então, se nós fizermos essa divisão, eleições estaduais e municipais juntas e eleições federais separadas, nós teremos um modelo que eu entendo muito mais justo e muito mais infenso, mais seguro em relação à questão das corrupções. Porque, lamentavelmente, e aí eu estava comentando ainda há pouco com o senador de Rondônia, que há um ditado que diz que o vigário falou para o bispo que quanto menor a paróquia, maior o fuxico. Então, imagine num lugar pequeno, onde a gente conhece
tudo e todos sabem do que está acontecendo, é lamentável que a gente possa ter realmente alguns fatos tristes, como, por exemplo, desaparelhamento do Ministério Público Federal para investigar, o desaparelhamento da Polícia Federal para policiar e, ao mesmo tempo, um Tribunal Regional Eleitoral sobrecarregado, um Tribunal Superior Eleitoral sobrecarregado, porque não dá conta de apreciar, porque o juiz do TRE é, ao mesmo tempo, o juiz da Justiça Estadual. O desembargador do TRE é, ao mesmo tempo, o desembargador do Tribunal de Justiça Estadual. O ministro do TSE é, ao mesmo tempo, ministro do Supremo ou ministro do STJ. Ou advogados, digamos assim, recrutados entre aqueles que têm as melhores bancas aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio, enfim. Nós temos que modernizar esse país, temos que sintonizar esse país com o século XXI. Nós não podemos mais ficar com a estrutura, nem mesmo essa estrutura que foi bolada pela Constituinte de 88, que, repito, eu participei. De lá para cá, já são mais de 2 décadas. Então, nós precisamos ver que realmente precisa de um aperfeiçoamento. E, com isso, eu quero encerrar o meu trabalho, meu pronunciamento, dizendo, senadora Ana Amélia, devo apresentar, já estou solicitando à consultoria legislativa a elaboração dessas 2 propostas, de forma que possa, com base jurídica e com justificativa técnica, mas também política, apresentar propostas que visam aperfeiçoar o processo eleitoral, que, no meu entender, é a matriz, até pelo que a gente está assistindo aí, de julgamento do Mensalão, de CPI do Cachoeira, que é a matriz de muita corrupção. Isso não quer dizer que não exista corrupção de outra ordem, não, mas existe. Agora, essa é a corrupção que nos incumbe combater de mais de perto. Portanto, encerro pedindo a Vossa Excelência só a transcrição de alguns temas, alguns pontos que estão aqui e que eu não